Olá, aqui é o Danilo. Nesse vídeo agora a gente vai estar fazendo a configuração do Code Deploy. Então a gente vai vir aqui na nossa pipeline que a gente criou anteriormente. A gente vai editar ela. Vai adicionar um novo estágio. Vou colocar o nome aqui de Deploy. Certo? Aí eu vou adicionar um novo Action Group aqui. Então o nome da ação vai ser Deploy. Provider vai ser o Code Deploy. AWS Code Deploy. Input vai ser o build artifact, que vai ser os artefatos, né, que a gente criou na nossa etapa de build. O source é os arquivos que vêm lá do repositório, né, então a gente tem que escolher o build. Application name a gente não tem ainda criado. E também o deploy group, o deployment group a gente não tem criado ainda. Então a gente vai ter que criar, né, a aplicação e o deployment group. Então a gente vai aqui duplicar aqui a aba. A gente vai vir aqui em Code Deploy, aplicações. A gente vai criar uma nova aplicação. Vou colocar AWS Laravel Deploy. Plataforma vai ser EC2, né? Vou criar a aplicação. Certo, agora eu vou criar um deployment group. Vou colocar de AWS, DG, AWS Laravel Deploy produção. A gente não tem uma service role ainda, então a gente vai ter que criar. Então a gente vai vir aqui no IAM. Vamos aqui em roles. Vou criar uma. O serviço vai ser o Code Deploy. Code Deploy, certo? Vou selecionar a primeira opção, Code Deploy. Vou colocar em Next. Next. Vou colocar AWS. Vamos colocar Code Deploy. AWS Laravel Deploy. Vou copiar o nome. Certo, eu vou criar essa role. Vou adicionar aqui, procurar ela. Vou entrar nela aqui. Aí eu vou copiar o ARN dela. E vamos voltar aqui na criação do Deployment Group. Vou adicionar aqui no campo. Aqui tem dois tipos de deploy, né? Tem o in places, então o que vai acontecer aqui? Por exemplo, tem uma máquina, uma EC2 rodando lá. Aí o que ele vai fazer? Ele vai atualizar nessa máquina. Então a gente vai ter um downtime aí até que a atualização da aplicação seja realizada. E no Blue Green ele vai duplicar o ambiente. Então se tem 10 máquinas, ele vai passar a ter 20 máquinas. 10 máquinas com a versão antiga e 10 com a versão nova. De momento a gente vai... vamos partir logo para a configuração do Deploy Blue Green. Aqui eu vou escolher o nosso Autoscaling Group, né? Que a gente criou. Aqui a gente não precisa mexer em nada por enquanto. Aqui a gente vai selecionar o nosso Load Balancer. Então vou ter que selecionar aqui o nosso Target Group. Então eu vou criar o nosso Deployment Group aqui. Certo, ele foi criado. A gente vai voltar agora aqui lá na pipeline. Vai selecionar, vou dar um refresh aqui.
selecionar a aplicação que a gente criou, vai selecionar nosso deployment grupo e finalizar aqui. Nosso estágio foi adicionado e a gente vai apertar em salvar. Então eu vou salvar. Vou fechar essas duas abas aqui e vou dar um release change. Que aí ele vai pegar desde o começo lá, fazer o build e partir para o code deploy. Vamos aguardar a execução. Certo, o nossa pipeline foi executada. Aí você pode ver aqui que a gente que ocorreu um erro, né? Nesse caso aqui, ocorreu um erro de autorização. Então esse papel, essa rule aqui não tem permissão do code deploy, né? De criar um deployment group. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que editar as permissões dessa rule aqui. Vou ver aqui no IAM. Eu vou aqui em rules. Vou vir aqui. Eu vou adicionar um inline. Então vou vir aqui, vou selecionar o serviço. Code deploy. Então nesse caso aqui, eu vou estar selecionando tudo. Mas só que se fosse para colocar em produção mesmo, certo? Seria tá colocando específico, né? Então você tá colocando os ANR específico, né? De cada recurso aqui que você tá criando. Nesse caso aqui seria esse recurso aqui. Só que como a gente tá testando, né? Criando. Então a gente vai colocar como todos. Vou colocar em next. Vou colocar code deploy. Vou criar policy. Certo? Aí agora a gente vai voltar aqui na pipeline. E vou tentar novamente colocar para executar novamente. Como você pode ver, nosso deploy aqui falhou. Aí se a gente entrar aqui dentro, a gente teve um erro aqui, né? No caso aqui foi de permissão nessa role aqui. A gente não tem permissão para executações aqui no Amazon Autoscaling. Aí nesses casos, quando acontecer erro, o melhor jeito de você visualizar o que está acontecendo é através do CloudTrail. Então vou colocar aqui CloudTrail. Nesse serviço vai ter todas as chamadas de API, né? Dentro da Amazon, né? Então a gente pode estar usando esse serviço da Amazon para estar verificando qual foi o erro que deu, né? Porque aqui, como você pode ver, só fala que foi um erro de permissão, mas só que não tá mais detalhes do que foi que aconteceu. Então você pode entrar aqui no Event History, aí você pode vir aqui selecionar o intervalo. Aí no username, a melhor maneira de você filtrar, né, seria pegar o código, né, de execução aqui do nosso deployment, colar aqui, remover o traço, como tá aqui, ó, nesse exemplo aqui, e vir aqui e colocar de novo aqui, pegar o username, remover o traço e pesquisar. Aí você pode ver que tem aqui acho mais ou menos 6 aqui, né, eventos que aconteceu nessas últimas horas. Aí se você selecionar aqui todos, aqui embaixo mostra os eventos que você selecionou. Aí se você vir aqui em erro, aí você vai ver que ó, tem esse erro e esse erro aqui. Aí se você clicar em View Record, aí você pode ver aqui, ó,
Um foi de acesso não autorizado. Então se a gente vir mais pra cá, então aqui o que está acontecendo é essa role aqui, né, que a gente está usando no code deploy, não conseguiu assumir o essa outra role aqui, né, que é aquela role que a gente configurou lá no template launch, né, para tá sendo configurado automaticamente como o profile da nossa EC2. Então a gente vai ter que dar permissão para isso. E o próximo erro que a gente teve aqui também foi do autoscaling. Então foi um evento de autoscaling. Se a gente visualizar aqui, a gente teve problema no. Vamos ver. Acesso. Deu problema de acesso na parte de criação do autoscaling group. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir nessa role aqui. Opa. Se a gente ir nessa role, pegar e copiar aqui de novo o nome. Entrar aqui. A gente tem que fazer o que? A gente tem que primeiro adicionar, né, aquela política lá, né, para o papel do code deploy assumir o outro papel que está vinculado à instância lá do instance profile. Então, vou ter que selecionar essa permissão. Vou ter que adicionar essa permissão. Nesse caso, o certo seria estar especificando, né, qual que você quer para deixar mais seguro. Mas nesse caso aqui, como é só um teste, a gente vai estar colocando todos. Eu vou colocar em next. O nome eu vou colocar pass role. E vou criar a política. Aí a segunda coisa que deu problema foi na parte de criação do autoscaling group. Então a gente vai adicionar uma permissão. Nesse caso eu vou colocar EC2 full access. Aí se a gente dar uma olhada aqui, então aí a gente vai ter todas as ações do EC2, todas as ações de load balance, cloud route, autoscaling. Então vamos adicionar ela. Certo? A gente adicionou as três. Aí se a gente voltar aqui pro painel aqui da pipeline, a gente vai voltar e vai tentar novamente. Vamos esperar a execução aqui. Certo, a nossa pipeline aqui concluiu, né, a parte do deploy, né? A gente teve um erro aqui. Se a gente visualizar aqui na parte do code deploy, a gente vai ver que a gente tem aqui a instância original, que vai fazer o replacement da instância antiga, né? Aí se a gente vir aqui para a parte de visualização dos eventos, a gente tem aqui um erro de permissão. Então, pelo que a gente está vendo aqui, essa rule não está tendo permissão para baixar os arquivos, né, desse bucket aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o IAM e na rules aqui, selecionar esse papel, criar uma inline policy, selecionar o serviço do S3 e selecionar a ação getObject. A gente vai adicionar uma ANR. Então se a gente for aqui no erro, a gente vê que a gente não tem permissão para obter os arquivos desse bucket aqui. Então a gente vai vir aqui, colar o nome do bucket. Aí para confirmar, a gente vai vir aqui no S3. Vou dar um Ctrl F aqui na página. Esse. Basicamente é esse bucket, né? Aqui tá demorando para carregar.
É esse mesmo, que é o Laravel Deploy. Então se a gente voltar aqui no IAM, tá certo. E eu vou pegar qualquer objeto dentro desse bucket. Então eu vou adicionar esse ARN, colocar em next, colocar o nome aqui get object e criar essa política. Aí a gente criou a política. A gente vai voltar aqui no... Fechar essas abas aqui. Voltar aqui no code deploy. Voltar. E executar novamente. Aguardar, né, a execução. Bem, a nossa pipeline falhou, né? A parte de deploy. Se a gente entrar aqui para dar uma olhada. Deu problema na parte das instâncias, né? No deployment, grupo. Então se a gente entrar aqui no code deploy. Vou descer aqui embaixo. Aqui a gente tem a original, né? A replacement. Aí se a gente entrar aqui, a gente vê que o application stop deu certo. Conseguiu realizar, né, o download dos nossos artefatos dentro da EC2. Só que o evento de before install deu erro. Isso aconteceu por quê? Porque a gente, dentro da nossa aplicação, ainda não está configurado na raiz lá do projeto o arquivo do app-spec, que é usado pelo code deploy para gerenciar esses eventos aqui, o before install, install, after install e, se eu não me engano, o application start. Aí no próximo vídeo a gente vai estar vendo como está configurando esse arquivo e esses outros eventos aqui que a gente configura dentro dele.